chamo, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. olá, amados e amadas do Senhor. Sejam bem-vindos para mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É com pesar que nós não podemos ter o nosso culto presencial. Nesse instante estamos eu e a dupla responsável e incansável, o Jezinho e o Igor, gravando esse culto, porque também é com grande pesar, muito pesar, que nós vemos a situação em nosso país, em nosso estado e também em nossa região se agravar tanto, com o aumento de casos, com os leitos de UTI completamente ocupados, com muito pesar e dor que nós ouvimos de pessoas que sofrem, que familiares que perdem seus entes queridos. Parte da nossa vida ela é feita de dores e de pesares. A grande questão da fé é que dores e pesares não nos levam ao desespero, porque desespero é diferente de pesar. Desespero é quando nós não encontramos mais expectativa e esperança, a tal ponto que parece tudo perdido. Hoje cedo, num dos grupos do WhatsApp, o nosso irmão Ari lembrou de uma palavra muito conhecida, e eu quero começar esse culto lembrando essa palavra também a cada um de nós. Palavra do Salmo 23, ele disse e escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por que ele fala isso? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Este culto quer ser para mim e para você uma oportunidade, mesmo que seja em tempos de vale da sombra da morte, uma oportunidade de experimentarmos o Senhor,
nos levando para junto das águas de descanso, trazendo refrigério para nossa alma, nos levando para os lugares onde nós encontramos alimento para nos fortalecer, onde encontramos um lugar seguro, onde encontramos um lugar onde, mesmo que hajam adversários e inimigos, como ele diz no Salmo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que eu e você possamos experimentar esse habitar na presença do Senhor, não aqui no templo, porque o Senhor decidiu habitar em nossas próprias vidas, nós agora somos o santuário, que a tua vida seja a habitação de Deus, e por isso esse culto é um encontro real e verdadeiro com o Senhor, junto com os teus, aonde você está agora, que possamos juntos adorar a esse que é o nosso Senhor. E nós começamos hoje uma nova série de pregações, que tem como título, Sob Controle. O que controla a minha e a tua vida? Medo? Desespero, angústia, ou quem sabe trabalho, sonhos, desejos, planos, enfim, algo controla a nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus e o chamamos de Senhor, é porque nós estamos dizendo que nossa vida, que nosso futuro, que nossos planos, que tudo o que acontece está sob o controle dele. Que seja assim também neste momento, que este culto, nós possamos crer que ele está nas mãos e sob o controle do Senhor, tua vida, tua casa, e te convido a orarmos para que cada pessoa que receber essa mensagem e aquelas que estão vivendo dias atribulados, possam ser pegos pela mão e levados para experimentar também refrigério para suas almas. Ó Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por tua presença, obrigado por tuas promessas, obrigado por quem tu és, obrigado por aquilo que tu fazes, obrigado porque tu és o pastor que cuida das nossas vidas, que cuida do nosso sustento, do nosso alimento, da nossa segurança, do nosso guiar, mas que cuida, Senhor, também do nosso descanso, da nossa proteção, aquele que nutre a nossa vida por completo. Que seja assim nessa manhã, que experimentemos a Ti, ainda que estejamos vivendo dias muito difíceis, dias de vale da sombra da morte. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lutando contra a morte. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo por causa da morte. Senhor, e nos ajuda a crermos e não desesperarmos e colocarmos a nossa vida sob o Teu controle. Nós confessamos que muitas vezes, Senhor, não é tão fácil assim largarmos tudo em Tuas mãos. E especialmente crermos de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mas nós queremos fazer isso nesse momento. Ó Deus, fala conosco. Senhor, ouve os nossos louvores. Entregamos esse culto a Ti. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Não retires de nós
o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Costumamos viver a nossa vida tentando fazer com que os nossos maiores sonhos se tornem realidade, não é verdade? Nós encerramos uma série que falava a respeito da felicidade, a felicidade está no caminho, e poderíamos dizer que para muitas pessoas, quem sabe para nós, a vida consiste nessa busca pela felicidade. E para isso nós vamos procurar com todas as nossas forças e ir até o fim, para adquirirmos aquilo que nós desejamos. E para isso nós estamos dispostos a fazer o sacrifício que for para alcançar esses nossos desejos. E nós nunca imaginamos que realizar esses nossos maiores desejos talvez possa vir a ser a pior coisa que pode nos acontecer. Como assim? Como que realizar o meu maior desejo pode muitas vezes se tornar um desastre? Pense comigo se você já ouviu histórias como essas. Pessoas que tinham o sonho da sua casa, a casa dos sonhos, lutou, planejou, até que enfim, depois de muito suor e de muita expectativa, a casa dos sonhos chegou. E lá está ela, organizada, linda, vazia. Ela não parece um lar. Ou então histórias de pessoas que lutaram e se empenharam e batalharam pelo emprego dos sonhos, porque isso significava estabilidade, porque isso significava reconhecimento, e está lá, o emprego foi conseguido. Mas, quem sabe junto veio o estresse, o esgotamento, a doença, a falta de tempo. Ou então histórias de pessoas que sonharam com um casamento perfeito, um relacionamento que enchia os olhos e que foi pensado e planejado com cerimônia e com tudo, e aconteceu assim, até que aos poucos a impossibilidade de enxergar os defeitos no companheiro, na companheira, e a percepção de que ele não é capaz de preencher todas as necessidades, faz com que aquele casamento perfeito deixe de existir. Ou então, todo o empenho, horas sem dormir, e tantos sacrifícios para, enfim, alcançar a tal da formatura, e depois de um tempo, talvez se percebe que nem aquilo que realmente se queria na vida, e se percebe que foi um alto custo, quem sabe para a família, para si mesmo. Ou então as histórias do tão esperado filho ou filha,
tão sonhado, tão desejado, tão buscado. Às vezes isso leva anos de espera e expectativa, esperando que esse tão sonhado filho e filha pudesse vir e resolver todos os problemas. E ele vem, e de repente ele cresce e passa a ser uma espécie de obsessão daqueles pais e daquelas mães que vivem para controlar, proteger e cuidar desse tão precioso filho, e que por vezes vai destruindo a vida desse próprio filho presente e quem sabe as suas próprias. O apóstolo Paulo disse que uma das piores coisas que Deus pode fazer a alguém é deixar que ele viva segundo os seus próprios desejos e entregue as paixões do seu próprio coração. Romanos 1, 24. Por que ele fala isso? Porque o nosso coração, ele tem uma incrível capacidade de tornar essas coisas em ídolos. Todos trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador. Nós somos uma fábrica de ídolos, assim já dizia Lutero, assim já dizia Calvino, e assim a Bíblia fala em toda a história da humanidade. Mas o que é um ídolo? Nós logo pensamos nas imagens e pensamos naquelas pessoas que talvez com um entendimento limitado se colocam, né, e fazem oferendas e ofertas diante de imagens e, enfim, santuários, etc. Mas verdadeiramente um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Qualquer coisa que absolva o seu coração e imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus, assim diz Timothy Keller, é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Você vai gastar com esse ídolo, com essa coisa, com essa pessoa, a maior parte da sua paixão e da sua energia, os seus recursos financeiros, emocionais, sem pensar duas vezes. E pode ser a família, os filhos, a carreira, o dinheiro, as conquistas, a aclamação da crítica, o respeito, o reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser a aprovação dos colegas, pode ser competência e habilidade, pode ser circunstâncias seguras e confortáveis, pode ser beleza, inteligência, circunstâncias que nos prendem, uma causa política ou social, moralidade, virtude, ou até mesmo sucesso no ministério cristão. Disso, o Timothy Keller fala de que muitas pessoas procuram essas coisas, e muitas dessas coisas são até coisas boas, mas elas buscam essas coisas e encontram e colocam nessas coisas a sua esperança, o seu significado e a satisfação que só Deus pode dar. E com isso, amados, nós estamos falando sobre aquilo que realmente controla a minha e a tua vida. Todos nós, todos os seres humanos, vivemos em busca de algo. E nós estamos, e precisamos de algo que nos mova, que mexa com a nossa imaginação, para a qual nós empenhamos a nossa vida, a nossa lealdade, a nossa esperança. Isso faz parte do viver. Agora, se nós buscamos em algo criado, aquilo que nos dá significado, esperança e a felicidade que apenas Deus pode nos dar, cuidado. Todas essas coisas falharão e partirão o nosso coração. Seja amor, dinheiro, sucesso, poder, ou tantas essas outras coisas que eu já mencionei antes. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das figuras centrais da Bíblia, chamada Abraão. Ele
ele tinha um grande sonho, como a maioria dos homens, e como a grande maioria dos homens da sua época, inclusive. Ele ansiava por ter um filho, um herdeiro que levasse o seu nome adiante. E no caso de Abraão, isso se tornou o desejo mais profundo do seu coração, porque ia além das próprias expectativas, das expectativas inclusive racionais para a sua vida, porque o tempo ia passando. Agora, depois que ele tinha já 100 anos, enfim, tudo que ele sempre quisera, ele tinha. Ele tinha um filho em suas mãos. E olha só o que diz Gênesis capítulo 22, versículo 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Talvez a gente tenha que voltar um pouquinho nessa história. Em Gênesis capítulo 2, nós encontramos o chamado de Deus a Abraão, quando Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo para ele que tudo aquilo que ele sempre aprendeu e que ele nutriu durante toda a sua vida, de que era aquilo que lhe trazia segurança, prosperidade e paz, ele deveria deixar para trás e, seguindo a ordem de Deus, ir adiante. Ele deveria deixar todos os seus familiares, ele deveria deixar a sua terra, ele deveria deixar tudo aquilo que ele já tinha construído enquanto experiência naquele lugar e ir para onde Deus estava lhe dizendo, sem conhecer o destino. Deus estava dizendo para que ele desistisse de todas as esperanças e coisas que o coração humano dele, e quem sabe daqueles que viviam com ele, desejavam nesse mundo. Um lugar para morar, família, segurança e saber como as coisas vão seguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Em tempos em que nós não sabemos direito como as coisas vão acontecer logo daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, Abraão é convidado a ir. E é interessante que quando Deus diz para ele desistir de todas essas coisas, Deus ao mesmo tempo diz para ele que dará para ele algo novo. Ele diz: você vai ter um filho. E esse teu filho, a partir desse teu filho, será gerado um novo povo, uma descendência que será bênção para todas as famílias da terra. Algo que parecia impossível aos olhos de Abraão, e a partir daquele momento, ele passa a viver sob essa ótica. Deus lhe daria um filho. E os anos vão passando, e essa promessa não se cumpre. As pessoas que lutam ou lutaram contra a infertilidade sabem o que significa esses anos de espera angustiantes que Abraão estava passando. E aí então, se nós olhamos para essa história, talvez nós vamos dizer que provavelmente não houvesse um homem que havia esperado mais um filho do que Abraão, porque a sua idade estava avançada e porque Deus lhe prometera que teria um filho. E aí então nós chegamos no texto que eu li de Gênesis 22, e te convido que você leia o texto todo. Se quiser, nesses dias, leia toda essa história de Abraão. É fascinante. A pergunta que vem agora é: Abraão havia esperado e se sacrificado todo aquele tempo por causa de Deus ou por causa do menino? Deus havia sido apenas um meio para chegar ao fim? A quem realmente Abraão entregara o seu coração? Abraão havia aprendido a confiar somente em Deus, a amar a Deus pelo que Ele é e não apenas por aquilo que Ele lhe podia dar? Agora, Abraão está recebendo um segundo chamado. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica-o a mim diante, faz um altar e sacrifica o teu filho para mim. O que está acontecendo aqui
é que Deus estava tratando e querendo tratar com o coração de Abraão, porque afinal de contas, aquele menino que nascera e que agora crescera e que quem sabe era o xodó do papai, ele poderia estar se transformando ou se transformar num falso Deus na vida do próprio Abraão. E aí nós temos que entender o que significa esse pedido de Deus para Abraão, não olhando para a nossa cultura. Nossa cultura ela é muito individualista. Vamos olhar para as culturas antigas, quando esse papel do primogênito assume algo com uma proporção muito maior do que nós temos nos dias de hoje. Ser um primogênito naquela época significava algo como a continuidade da família. O primogênito, inclusive, ele ganhava como privilégio receber uma parte muito maior da herança e das terras, mas ele também levava sobre si a responsabilidade de carregar o nome da família. E por isso pesava sobre o primogênito a expectativa de tudo o que acontecia com a família. Se nós lembramos, quando Deus traz o julgamento sobre o Egito, a última ação punitiva de Deus sobre os egípcios e sobre todos aqueles que não crescem na promessa e não ungisse os seus portais com o sangue do cordeiro, era que os primogênitos pagariam pelo preço da arrogância, do orgulho, do pecado do povo. E assim aconteceu a morte de todos os primogênitos no Egito e de todos aqueles que não creram naquilo que Deus estava dizendo. E Deus agora estava dizendo a Abraão: pega o teu filho, o teu primogênito, esse que eu te dei de presente, e oferece ele em sacrifício, em holocausto, por causa da tua família. E é por isso que Abraão consegue subir aquelas montanhas. Você já ficou pensando se você conseguiria, como Abraão, fazer esse trilho daquelas montanhas, simplesmente porque Deus lhe havia dito para fazer? E não é assim que Abraão simplesmente tinha uma fé cega. Não, na verdade ele sabia que o Deus que lhe chamara e que agora estava lhe apresentando esse novo chamado era um Deus santo, para o qual e diante do qual ele era um grande pecador e que ele, toda a sua família e toda a humanidade estavam em débito. Era o Deus santo que os estava chamando. Mas, ao mesmo tempo, e por isso ele não estava irado demais para ir ao encontro desse Deus no monte. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus que estava lhe chamando era um Deus de graça, e por isso que ele ia com esperança. Nós vamos e voltaremos, assim ele vai dizer no texto. O que acontece aqui verdadeiramente, nesse texto de Gênesis 22, são duas coisas. Uma que Abraão pode ver claramente. Deus dá a oportunidade de Abraão ver aquilo que estava lá no seu coração. Era um teste sobre quem realmente era Abraão no que se refere à sua fé em Deus. Se Deus era verdadeiramente aquilo que ele amava acima de todas as coisas. O Salmo 130, versículo 4, fala do temor a Deus. E temer a Deus nada mais é do que respondermos assim: agora sei que você me ama mais que qualquer coisa no mundo. Quando ouvimos Deus falando isso no nosso coração, é porque nós aprendemos a temer o seu nome. E o que estava acontecendo ali é que Deus estava intervindo na história da vida de Abraão, para que o seu filho não fosse aquilo que ele amasse, e em que ele depositasse a expectativa e confiança de que a partir do filho dele,
todas as coisas se resolveriam no mundo e na sua família. Deus era o único que podia fazer isso. Por isso, naquele momento, Abraão pôde ganhar a chance de olhar para a sua vida e para a sua história e perceber que o seu filho não poderia ocupar o lugar que deveria ser o lugar de Deus. E a segunda coisa que nós olhamos e aprendemos desse texto é algo que Abraão não entendeu naquele momento, provavelmente nem tinha condições de ver claramente o que estava acontecendo ali. Mas anos mais tarde, naquelas mesmas montanhas, porque Moriá é o nome dado às montanhas que cercam Jerusalém. Anos mais tarde, naquelas mesmas montanhas, outro primogênito foi estendido sobre um madeiro para morrer. E naquele instante não houve uma voz dos céus mandando parar a execução e o livrando. Em vez disso, nós temos ali um pai pagando o preço em silêncio. O verdadeiro substituto para o filho de Abraão, que na história de Gênesis 22 é o Cordeiro, é o próprio Filho unigênito de Deus, Jesus, que morreu, que suportou toda a nossa punição, para nos fazer filhos de Deus, para sermos da sua família eterna. Por isso eu te pergunto, você que está aí na sua casa, quais são os Isaques da tua vida e que tu e eu tentamos agarrar com todas as forças e sem percebermos nos tornamos escravos, inclusive, dessas coisas que são muitas vezes coisas boas, mas que roubam o lugar de Deus, o primeiro lugar, o lugar absoluto, o lugar daquele em quem não encontraremos em nenhum outro lugar segurança, significado e amor igual. Quando eu e você entendermos isso verdadeiramente, o que aconteceu na cruz do Calvário foi que Jesus Cristo tomou o lugar do Isaac, mas também tomou o meu e o teu lugar. E quando nós percebemos o que o Pai foi capaz de fazer, nós dizemos: Senhor, nós queremos sim entregar nossas vidas em tuas mãos, porque só tu podes, porque tu és justo, só tu podes exigir o pagamento da nossa dívida, e tu és justificador, porque tu oferece salvação e graça. Eu e você somos chamados a entregarmos diante desse altar de Deus toda e qualquer coisa que ainda tem roubado a nossa força e energia, esperança, que não o próprio Senhor. Porque você e eu não percebemos que Jesus é tudo o que precisamos, até que Jesus seja tudo o que nós temos. E por vezes, as circunstâncias da vida fazem com que a gente tenha reveses e tenha que se defrontar com problemas que são como uma ameaça para nos roubar o nosso Isaac. E aí as pessoas dizem: trabalhei a minha vida inteira para te dar essa casa, trabalhei a minha vida inteira e dei duro para a nossa família, trabalhei a vida inteira por essa empresa, e agora? E aí nós podemos reagir com amargura, com desespero, ou então podemos nos sentir livres para abrir mão dos nossos princípios, mentir, trair, nos vingar, ou podemos cair em depressão e viver desanimados permanentemente, ou nós podemos pegar esse que pode ser
o nosso Isaac, ou o nosso ídolo, e fazer o caminho das montanhas, e colocar isso diante da cruz de Cristo. Eu e você somos chamados a olhar para nós mesmos e deixar que o Senhor nos mostre quais são aquelas coisas que têm nos roubado, ou que têm se aproveitado ou ocupado na nossa vida, o lugar que deve ser de Deus. Tudo aquilo que eu não consigo dizer, porque eu tenho a Deus, posso viver sem. Que eu e você olhemos para essa história de Abraão, para essa história do teste de Abraão, e nos sintamos convidados a subir o monte para ver o livramento de Deus nas nossas vidas, mas para que Ele nos dê também a chance de perceber que quando parece que Ele está nos matando, na verdade Ele está nos salvando, porque quem realmente morreu foi o Filho unigênito de Deus para nos salvar. Não deixe que nada e nem ninguém mate a sua felicidade, a sua segurança, a sua paz, que só Jesus pode te dar. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Queridos,
Se tem algo muito especial que Deus, ou melhor, que o próprio Jesus Cristo nos deixou, e que nos traz perdão, fortalecimento, nutrição, de tal forma que nós conseguimos experimentar essa verdade que ouvimos do Jesus, do Filho de Deus que se dá por nós, e aquilo que Ele nos traz em troca, em termos de paz e de vida, é a ceia do Senhor. Nesse instante eu quero te convidar a fazer uma pausa nesse vídeo e celebrar a ceia com a tua família. Eu te convido a abrir em Mateus capítulo 26 e lerem um relato conforme o Evangelho de Mateus, em Mateus 26 até o 28, e ao lerem esse texto, terem um momento de oração, de confissão de pecados, e repartirem os elementos entre vocês na sua própria casa. E aí, então, retorna ao vídeo, e nós continuamos com um tempo de oração, de intercessão. Te convido a fechar os teus olhos e levar à presença de Deus tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te preocupa, nomes, situações, pessoas. De maneira especial, eu quero lembrar aqui da nossa querida irmã Lenir, que sofreu uma queda nesses últimos dias e sofreu fraturas na bacia, e que vai precisar ficar aí por um bom tempo sem colocar pé no chão e necessitando aí dos cuidados e também nas nossas orações, assim como oramos por pessoas queridas, conhecidas, que estão internadas nesse momento por Covid, outras que estão, por causa de toda essa situação, tendo que esperar as cirurgias eletivas. Vamos colocar essas vidas, a vida dos profissionais de saúde, a vida daqueles governantes que precisam tomar as decisões, enfim, de todos aqueles que de alguma maneira nesse tempo, para que todos possam encontrar esperança e sabedoria no Senhor e na sua palavra. Amado Deus e Pai, nós bendizemos a Ti pelo perdão que recebemos, e porque através da ceia isso se torna palpável, visível, experimentável no nosso ser e na nossa vida por completo. E que ao celebrarmos, Senhor, e recebermos esse perdão e essa força, o Senhor nos leve ao encontro de outros que podemos e precisamos pedir perdão, a outros para os quais nós liberaremos o perdão, a outros para os quais nós levaremos, Senhor, da força e do alimento que o Senhor nos tem dado, seja de forma material, seja de forma espiritual, seja de forma relacional, seja, Senhor, cuidando daquelas que são as necessidades de cada um. Senhor, nos leva como teu povo a perceber a realidade que vivemos, e a realidade que vivemos é de dias muito difíceis, e nós oramos, Senhor, sim, fortalece todos aqueles que estão no enfrentamento direto a essa pandemia, Senhor, os profissionais de saúde, aqueles que precisam determinar as regras e direcionamentos, aqueles que estão em função da vacinação. Ó Senhor, cuida de cada um, Senhor, visita e age poderosamente naqueles que estão sofrendo, Senhor, conforta e consola, Senhor, traz vigor e saúde, ó Deus, traz paz aos corações, a paz que só o Senhor pode trazer. Assim nós oramos por aqueles
que enfrentam outras dificuldades também. Oramos pela nossa irmã Lenir, ó Deus, oramos por outros que nesses dias têm também tido que lidar com enfermidades e com problemas físicos, Senhor, famílias que vivem conflitos, pessoas que estão, Senhor, vivendo dias difíceis na sua questão financeira. Ó Pai, nos dá coração sensível, nos dá olhos que veem e mãos que alcançam e auxiliam, joelhos que dobram, Senhor, diante de Ti para orar. Tudo mais, ó Pai, que nós poderíamos pedir ou agradecer, nós incluímos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz, hoje e sempre. Amém. Que possas experimentar uma semana cuidada, abençoada pelo Senhor, e que Ele possa te usar também como instrumento para abençoar outras vidas. Vão na paz de Jesus.